especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na nossa Vale TV. Hoje a gente vai estar dando continuidade à temática de mulheres e deficiência. E a gente tem como convidada a Bruna. A Bruna está aqui conosco hoje, nos conhecemos esse ano. Bruna, é um prazer te conhecer. Estou muito feliz que tu está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda e eu queria que tu falasse pra gente quem é a Bruna. Olá, prazer, Meu nome é Bruna. A Bruna é uma mulher com deficiência, é psicóloga, é atleta paralímpica de natação e é tantas outras coisas também, Uau, que incrível, Sim. né? Não sabia de todas essas habilidades. Sim. Então, queria que tu falasse um pouquinho como é que é a questão da deficiência para ti, né? Tu nasceu com isso, tu teve alguma questão durante a vida, né? Eu aos 2 anos de idade eu tive meningite meningocócica com vasculite, que ocasionou então a amputação dos 2 membros inferiores. Então desde então eu possuo uma deficiência. E a meningite até é uma questão bem complicada, assim, Sim. né? Ela pode ser evitada, eu acredito. Como é que funciona? Hoje já existem vacinas, né? Acredito que para o tipo específico que eu tive, que foi a bacteriana, eu não sei se já está disponível, né? Não tenho esse conhecimento. Porém, na época não existia. Então, foi no ano de 94, né? Sim. Então, na época não existia. E mesmo se existisse, os meus pais também não teriam acesso, né? Porque eu venho de uma família bastante humilde, né? Então, tem toda essa questão da burocracia também de acesso, né? Algumas vacinas que hoje ainda só estão disponíveis de forma particular. Né? Sim. Fica importante, assim, né, um apelo, né, para essa questão da vacinação, né, de estar em dia, em qualquer tipo, né, que a gente tenha aí disponível no SUS, que a gente consiga estar acessando, né, e cumprindo que é um dever também. Mas pergunto porque o meu pai teve meningite também na infância. Felizmente ele não teve nenhuma sequela física, mas acredito que cognitiva, intelectual, ele acabou ficando, nunca foi diagnosticado nada, mas a gente sabia, assim, que tinham algumas questões, né. E como é que foi para ti, assim, entrar na faculdade de psicologia, acessar, né, a todas as questões, todos os aspectos que nós, que não temos deficiências, acessamos? A psicologia para mim entrou na minha vida. Minha primeira formação foi um técnico contábil, né? Então a psicologia entrou na minha vida porque eu ingressei no vestibular através das ciências contábeis. Mas como eu não me identifiquei com o curso, eu havia feito uma disciplina de psicologia geral, então eu solicitei a troca. E a psicologia é um curso assim que eu me identifico bastante, né? Foi um curso que eu me identifiquei bastante. Hoje já, né, atuando na área, então eu acredito que a psicologia venha para contribuir muito até na questão da deficiência em si, né? Inclusive eu tenho um projeto, né, para pessoas com deficiência que eu quero lançar, ainda não consegui, mas a minha ideia é lançar esse projeto. Ele é um projeto totalmente voltado mais para a autoestima de pessoas com deficiência, então de um atendimento com valor social, né, voltado mais para pessoas com deficiência, porque nós, claro que todas as pessoas foram atingidas de alguma forma pela pandemia, mas nós, pessoas com deficiência, principalmente em razão desse isolamento, né? Então, é um projeto que eu tenho de atendimento psicológico para pessoas com deficiência, né? Nossa, que bacana, já fica o convite e a colaboração do nosso coletivo também com esse projeto, né? Que a gente tem também atendimento a valor social para mulheres e a gente pode estar estendendo aí para pessoas com deficiência também, que tu tem esse foco, né? Tanto por passar por isso como pela questão da psicologia, bem interessante, parabéns pela tua iniciativa. Obrigada. E como é que foi, assim, durante a tua vida para te acessar as coisas,
tanto pelo fato de ser mulher, como ter somado a isso uma questão da deficiência. Sim. Eu sempre digo assim que para nós tudo é um pouco mais burocrático, né? Para nós pessoas com deficiência. Não que não exista burocracia, né? Mas para nós é um pouco mais, porque hoje as pessoas com deficiência em muitos municípios, né, e na nossa região aqui principalmente, elas precisam ter um meio de transporte próprio, porque é muito precário o transporte público, né? E até transportes de aplicativos, muitas vezes eu já esbarrei nessa barreira assim, ó, nós não carregamos cadeirantes, por exemplo, né? Nós não podemos transportar a cadeira de rodas, ou porque não cabe no porta-malas, né? Ou por inúmeros motivos. Então a gente tem essa dificuldade, né? Inclusive de acesso ao transporte, começar por aí, né? E depois, claro, inúmeras barreiras que vão surgindo, né? Eu sempre digo que é um desafio diário para nós, né? Pra gente, porque a gente está sempre tendo que transpor barreiras na nossa vida para ter acesso a algumas coisas, né? E, claro, tem a legislação, a gente tem, né, a Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas falta fiscalização, infelizmente. Sim. A questão da acessibilidade eu acho que é o básico. E é para qualquer tipo de deficiência, assim, né? Sim. Seja para pessoas cegas que precisam, né, daquele caminho ali na calçada, a rampa nas calçadas, o transporte. É muito complicado isso. Existem muitos lugares que a gente não consegue, de fato, estar participando em função dessas questões. Inclusive no comércio, né? Essa é uma luta que eu tenho, assim, diária, né? Porque muitos comércios da minha cidade eu não consigo acessar, por exemplo, sozinha. Eu sempre tenho que ter alguém para me auxiliar, né? E até um ano retrasado eu dei uma palestra, enfim, e eu falei também sobre essa questão de um happy hour, por exemplo, né? Quero ir em algum lugar. Eu sempre tenho que ligar para os lugares antes para saber se há acessibilidade, se eu vou poder acessar, como se eu fosse o problema. Eu não sou o problema, o lugar que é deficiente, não eu, né? Sim. Então, essa é uma questão que quem não possui uma deficiência, né, muitas vezes não reflete, não se questiona, mas nós, pessoas com deficiência, a gente vive isso diariamente, né? Sim. Com essas questões, esses problemas. A gente até nos nossos encontros, inclusive já fica o convite que a Bruna vai estar conosco em um dos nossos encontros no mês de abril para discutir essas questões. A gente preza muito espaços com acessibilidade e a gente tem encontrado bastante dificuldade de encontrar esses espaços, né, que tenham a acessibilidade, que estejam disponíveis para nos receber. Inclusive, se você tem um espaço, enfim, quer fazer uma parceria conosco, né, um espaço acessível, a gente está procurando esses lugares. Sim. E eu queria que tu comentasse um pouquinho também dessa tua outra parte de atleta. Sim, a natação, ela entrou na minha vida aos 3 anos de idade, né? Porque como aos 2 anos, então, eu adquiri a deficiência, né? Aos 3 anos de idade, então, por uma recomendação médica, minha mãe já me colocou na natação. Então, na adolescência, eu já participei de diversos campeonatos, ganhei medalhas, troféus, inclusive em Santa Catarina, né? Fui atleta de destaque lá. E aí, depois eu tive que dar uma pausa também por questões burocráticas, né? Porque, infelizmente, no nosso estado como um todo, mas aqui na região, principalmente, a gente não tem muito incentivo, né? Então, hoje eu faço parte de uma equipe de Porto Alegre. Então, esse período que eu fiquei afastada das piscinas foi em razão dessa burocracia, porque eu estava também, né, fazendo faculdade, então o deslocamento até Porto Alegre para mim ficava muito complicado. E aí depois eu acabei conhecendo essa equipe, me identifiquei, recebi o convite, né, para participar. E desde então a gente já conquistou diversas medalhas. Eu já fui para um campeonato brasileiro em São Paulo, já participei, né? Fiquei numa boa colocação, né, o objetivo é melhorar, porque agora, esse ano que estão retornando as competições, né, pós-pandemia. Então, hoje eu faço academia também para me auxiliar, né, na questão da natação. E a natação, para mim, eu digo que foi meu amor de infância, né, porque a natação em si, eu sempre digo que é como se eu acesso um universo paralelo quando eu estou dentro da água. Porque ali sou eu com o meu corpo, né.
hoje a cadeira de rodas, ela não me impossibilita. Eu sempre digo que a cadeira de rodas, pelo contrário, ela é uma extensão do meu corpo e ela me possibilita que eu vá ao mundo, né? Que eu tenha essa interação com as pessoas. Então eu não vejo ela como algo pejorativo. Mas quando eu estou dentro da água, como eu falei, realmente sou eu e o meu corpo ali. Então é algo que é fantástico, é maravilhoso. E hoje tu tá treinando em Porto Alegre. Então tem toda essa questão ainda de ter que estar indo pra lá. Sim. Academia tu consegue fazer aqui? Sim, em Novo Hamburgo. E como é que foi pra achar uma academia com acessibilidade? Essa é mais uma questão que é difícil. Eu casualmente, uma amiga minha que é mulher com deficiência também, né? Ela já havia iniciado a academia, então ela me deu nessa dica. Olha, eu tô fazendo em tal academia, então acho que pra ti ficaria acessível também. Mas é difícil, porque muitos aparelhos são no segundo andar e não tem, né, um elevador. A maioria das academias, né, ou tem degrau, ou tem escadas, então é bem complicado de achar, assim. Ou os aparelhos são muito próximos um do outro, então a gente também não consegue acessar. Então essa dificuldade também é outra questão que a gente enfrenta, né, no nosso cotidiano. E como é que é a questão para encontrar profissionais para lidar com isso também? No caso, na academia, na natação, no caso, tu está numa equipe específica, então. Mas quando tu começou, né? Sim. Essa academia que eu faço, né, que eu já estou há mais de 2 anos, né, em acompanhamento com eles, desde o início, assim, eles foram bem acessíveis a me receber. Claro que nós sempre precisamos, a cada troca de treino, a gente precisa sentar, né, eu e o professor sentamos, e aí a gente fica pensando, porque muitos exercícios precisam ser adaptados, né? Então a gente senta e conversa. Olha, Bruna, tu acha que isso tem possibilidade de a gente fazer assim? Não fica desconfortável para ti? Então tudo isso a gente vai conversando, mas é questão de adaptação. O que nem todas as pessoas às vezes têm também, né, essa iniciativa de ao menos tentar se adaptar, né? Sim. Porque, claro, muitos exercícios são novos para mim, para eles também, eles têm, né, que ter todo esse manejo, mas é algo que é possível. Né? Certo. E eu queria que tu respondesse pra gente qual tabu você quebrou por ser mulher? E depois, assim, por ser mulher com deficiência. Nós mulheres, a gente quebra tabus todos os dias, né? Porque nós vivemos, infelizmente, numa sociedade muito machista, patriarcal, né? Então, a gente quebra tabus, a gente precisa romper eles diariamente, né? Por ser mulher, essa questão, assim, realmente da liberdade, né? De ter essa liberdade de expressão que muitas vezes é nos impedido isso, né? E por ser uma mulher com deficiência, é realmente ingressar no mercado de trabalho, ser uma mulher que dirige, né, que tem o seu próprio carro. Então, inúmeros tabus a gente vai quebrando, assim, né, ao longo dos anos, dos dias, né, porque principalmente ser uma mulher com deficiência, as pessoas duvidam do nosso potencial muitas vezes também, né. Duvidam que nós somos capazes de, né, por exemplo, no meu caso, de ser psicóloga, né, duvidam da nossa capacidade de dirigir, de ser atleta. Então, nós temos que... Isso é muito exaustivo, é muito cansativo. A gente ter que provar à sociedade que nós somos capazes, sendo que isso deveria ser algo tão natural, né? Sim. Que nós podemos ser mães, nós podemos ser esposas, ou não, né? Caso a mulher não queira, tem também essa liberdade de escolha de não querer. Eu sonho em ser mãe, né? É um sonho que eu tenho. Mas muitas não têm esse sonho, né? E eu vejo muito, assim, por conhecidas minhas, amigas, que hoje possuem uma deficiência, que são mães, o quanto as pessoas ficam, né, até sendo invasivas no aspecto mais privado, assim, mais íntimo da pessoa, né? Ai, como tu é mãe, como que essa criança foi concebida, né? Como que faz, né? São questões, assim, que nós não deveríamos nem estar justificando para as pessoas, porque é algo tão natural. Sim, uma pessoa com deficiência, ela tem vida sexual ativa, ela se relaciona com outras pessoas, né? Ela pode sim ser mãe, pode sim ser pai, enfim. Então, nós estamos aí na sociedade e, infelizmente, hoje a gente tem que viver provando coisas à sociedade como um todo, né?
E essa questão do nosso lugar social, de que para ser mulher a gente já tem que provar coisas, e para ser uma mulher com deficiência, mais coisas ainda. Sim, com certeza, né? Porque a questão da deficiência, ela tá muito atrelada a muitos tabus também, né? Que a sociedade como um todo vem alimentando no decorrer de anos, né? Tem uma questão cultural aí, uma questão já, né, dos nossos antepassados aí. Eu sei que eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que há pouco tempo atrás, porque a minha mãe, né, está na faixa etária dos 50 anos, então, quando ela, na infância dela, quem tinha uma pessoa com deficiência segregava, né, escondia em casa. Então, hoje nós estamos na sociedade, mas é uma luta diária, é uma luta constante que nós temos que naturalizar, né? Nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa, só que nós possuímos algumas limitações, assim como todo mundo, né? Eu, além da deficiência, eu ainda tenho a limitação que eu preciso usar óculos, então todos nós temos as nossas especificidades, as nossas limitações, né? Que precisam ser respeitadas, precisam ser validadas também. É importante a gente frisar que todos somos diferentes. Sim, com e certeza. Temos especificidades, temos questões. Bruna, eu queria te perguntar em relação à representatividade, e tu falou também essa questão da segregação, né? A gente tem historicamente, né, uma dívida histórica com as pessoas com deficiência, que no caso eram segregadas, depois teve a integração, a inclusão, e a gente está nessa luta, nós temos leis, mas temos muita dificuldade de efetivar essas leis. E tu vê hoje uma representatividade melhor, seja no mercado de trabalho, na sociedade, ainda estamos nessa caminhada, falta muito? Acredito que já evoluímos muito, né? Mas ainda há um longo percurso. Hoje nós já temos leis que auxiliam, né, por exemplo, uma pessoa com deficiência a ingressar no mercado de trabalho, né? Mas como eu falei anteriormente, ainda falta muita fiscalização, né? Nós já evoluímos muito, né? Acho que já tivemos muitas conquistas aí no decorrer dos anos. Hoje existem muitas leis que possibilitam, né, o ingresso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, por exemplo, né? Há inúmeros outros direitos que temos, porém ainda precisamos evoluir, né? E contamos claramente com a ajuda da comunidade também, da sociedade como um todo, né? Para que fiscalize, né? Para que nos auxilie nessa questão também. Porque sozinhos nós não conseguimos, nós não damos conta, né? Então, precisa sim haver essa cobrança, essa fiscalização, né, por parte tanto do poder público quanto da sociedade, para que a gente consiga também cada vez mais evoluir, né, nessa questão. E como é importante a gente estar conversando com uma pessoa que nem tu, para a gente conseguir, nem que seja minimamente se colocar no lugar, né? Desenvolver empatia. De, por exemplo, agora eu vou ir num restaurante, eu pelo menos vou olhar se esse restaurante tem uma rampa de acesso. Vou estar cobrando, né? Porque é um dever meu também cobrar isso. Ter esse olhar mais empático, ele é fundamental, né? Porque não precisa ter alguém na família com uma deficiência, né? Basta sermos seres humanos para compreender que esse olhar, ele precisa sim existir em diversos aspectos, né? Em diversos tipos de públicos também, não somente com pessoas com deficiência, né? Sim. E quanto mais informações a gente tem, mais conhecimento, mais a gente consegue estar se colocando no lugar dessa outra pessoa, entendendo essas outras questões. O programa anterior a gente gravou com a Manu, que tem uma neurodivergência, ela tem o aspecto autista, e também é um tipo de deficiência, acompanha a vida inteira, e ela estava nos trazendo essas questões da dificuldade dela na sociedade, né, de lidar em determinadas situações, momentos. E quando a gente começa a conhecer isso, a gente começa a entender e conseguir se colocar no lugar dessa pessoa. E um outro tabu também, aproveitando, né, a oportunidade da outra pergunta, um outro tabu que principalmente nós mulheres temos que romper diariamente é essa questão do nosso corpo, né? Eu precisei vivenciar o luto do corpo idealizado, né? Assim como
praticamente a maioria das mulheres também passa por esse processo, mas nós mulheres com deficiência, a gente tem essa sobrecarga muito mais intensificada sobre nós, né? Porque tem muito essa questão do corpo normalizado, né? Da normalidade do corpo. Então, é como se nós não entrássemos naquele padrão considerado normal, né? Claro, como eu sempre digo, a perfeição também não existe, né? E eu nunca almejei a perfeição. Mas eu precisei entrar em sintonia com esse corpo. Eu precisei vivenciar esse luto também, inclusive porque eu me sentia pressionada pela sociedade, né? Por me encaixar dentro desses padrões. Hoje eu compreendo que eu sou o meu próprio padrão. Eu não preciso ficar me comparando a outras mulheres, né? Mas é um processo. Sim. E é um processo que muitas vezes ele é difícil e ele é um processo que oscila muito. Às vezes nós estamos um pouco mais estruturadas, em outros dias não, em outros dias a gente acaba, né, se deparando com a questão da deficiência, isso é normal. O que a gente não pode é deixar de fazer coisas, de estar na sociedade em razão, né, dessas questões que a sociedade muitas vezes tenta nos impor. Sim. Sabe que eu fiz na graduação um trabalho de uma disciplina sobre a Aimee Mullins, que é uma atleta paralímpica também, dos Estados Unidos, eu acho. E aí falava muito essa questão, porque ela usa é prótese que fala, né? Essa questão de uma pessoa deficiente para uma pessoa super poderosa, vamos dizer assim, com superpoderes. Porque, de fato, ela tem algo acoplado no corpo dela que vai estar possibilitando ela, né, a outras questões. E tem um TED Talks com ela que é muito interessante para assistir também, que ela fala sobre isso, do olhar da criança. Que a criança não enxerga com esse olhar, com esse preconceito que a gente tem. No sentido de que a criança disse que ela poderia voar se ela quisesse, né? Então, a gente também tem esse outro lado, né? Mas, obviamente, a gente vai ter, no caso da Aimee Mullins, uma mulher padrão em outros sentidos. Uma mulher branca, uma mulher com um corpo padronizado, apesar de ter uma amputação. Então, é bem importante essa questão. E também influi muito no aspecto da autoestima da mulher, que por si só já é questionado e abalado regularmente, né, cotidianamente. A gente é regulada em vários aspectos. Essa semana a gente teve a questão aí do etarismo, né, de uma colega que foi ridicularizada por outras colegas mais jovens por estar com 40 anos numa universidade. Então, a gente é o tempo inteiro nessa sociedade patriarcal, como tu falou, seja por homens ou por mulheres, é muito nova para isso, é muito velha para isso, é muito isso para aquilo. Então, a gente vai ter, nesse aspecto da mulher com deficiência, mais forte ainda. Sim. Nós somos o tempo todo condicionados a padrões, né? Padrões sociais. Mas quem determina esses padrões, né? Então, assim, não existe idade, não existe a questão tem uma deficiência, não tem uma deficiência. Nós somos seres humanos, então todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Que precisam, sim, ser validados, né? Então, sim, nós temos que ir à luta, nós temos que sair de casa, a gente tem que fazer as coisas por nós mesmos, não pelos outros, né? Nunca fazer algo pelo outro, eu preciso mostrar ao outro, não. Eu preciso mostrar a mim mesma que eu tenho essa capacidade, né? E essa como eu falei anteriormente, é um processo diário que a gente tem que fazer para que nós consigamos, né, adquirir essa autonomia, essa nossa independência, né? A sociedade, ela é uma sociedade ainda deficiente, sim, mas quanto mais nós formos segregados, pior vai ser, né? Então, sim, a gente tem que cobrar o nosso espaço na sociedade, a gente tem que cobrar os nossos direitos e eles precisam, sim, ser validados. E outra questão é que está bastante em alta e veio muito agora na posse do atual presidente, com um representante deficiente, é a questão do capacitismo. Sim,
O capacitismo, muitas vezes nós, pessoas com deficiência, somos capacitistas também e não nos damos conta. Então, o quanto a gente tem que observar isso, às vezes até um termo pejorativo, né? Há poucos dias atrás, eu ouvi de uma profissional de saúde um termo totalmente já ultrapassado, né? Que ela utilizou a expressão há quanto tempo tu é aleijada. Nossa. Então, assim, a gente precisa, eu enquanto profissional de saúde também, eu sempre corrijo. Então, é essa questão que nós sim precisamos corrigir os profissionais com o intuito de nós não perpetuarmos esses termos, né? Porque muitas vezes nós somos capacitistas, a gente fica duvidando da capacidade das outras pessoas, né? A gente fica utilizando termos pejorativos. Nós também muitas vezes somos preconceituosos. Então a gente tem que ter esse olhar muito aprimorado para essas questões, esse olhar muito mais empático também, né? E é como eu sempre digo, de repente, porque assim, as deficiências elas se diferem muito, né? Então, o que é válido para mim, o que eu consigo, por exemplo, fazer, talvez uma outra pessoa com deficiência não vá conseguir. Então, a gente tem que ter esse olhar para cada pessoa, né? Esse olhar mais singular. Porque cada ser humano é singular, é subjetivo, né? Tem a sua identidade. Então, a gente precisa também ter esse olhar para cada ser humano que existe ali. Eu não gosto muito também da questão da rotulação. Eu não sou a Bruna cadeirante, eu sou a Bruna, né? Antes de ter uma deficiência, eu sou um ser humano. Então, esse ser humano que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. Né? Então, o capacitismo vem muitas vezes para também nos segregar, para também fazer com que quando essa pessoa com deficiência não tem uma boa estrutura psíquica, ela também acabe se sentindo inferiorizada, para que ela também acabe se anulando ou até, né, se excluindo, se isolando dessa sociedade. Então, a gente tem que ter muito esse olhar para os nossos comportamentos. Bruna, a gente está se encaminhando para o final. Queria que tu fizesse uma fala final, quisesse deixar algum recado, fica bem à vontade. Se tu quiser deixar teu contato também. Sim. Então, as minhas redes sociais é bru_crot, né, no Instagram, brunacrot.pc, o Instagram, então, profissional, tá? Quem quiser me procurar lá, enfim, podem me mandar mensagens, né? A mensagem final que eu deixo para todas as pessoas, mas principalmente para as pessoas com deficiência, é que nós sejamos unidas, tá? Porque sem essa união a gente não vai conseguir avançar, né? Porque eu vejo muito essa questão, assim, das pessoas lutando sozinhas. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que cobrar, a gente tem que trazer a sociedade também para a nossa luta. Porque a gente não existe uma luta sem trazer a sociedade. Porque hoje a sociedade, ela precisa se conscientizar sobre a nossa luta, ela precisa se conscientizar que ela precisa levantar essa bandeira, né? Nos auxiliar nessa causa. Então, a palavra-chave que eu deixo aqui hoje é união, é respeito, né? As palavras, no caso, é união, respeito, né? Ter esse olhar mais empático para com as pessoas, independente de haver uma deficiência ou não, que a gente consiga nos tornar mais humanos, que a gente consiga ter, né, esse olhar mais aprimorado para aquela pessoa que está ali, né? Que sim, que às vezes está enfrentando a sua própria batalha interna. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes eu saio de casa totalmente destruída, mas eu estou lá, mesmo não sendo fácil, eu também faço a minha terapia pessoal, né? Então, mesmo não sendo fácil, nós temos sim que nos posicionar, nós temos que cobrar, nós temos que fiscalizar e nos impor, né? Hoje também eu faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de Campo Bom. Então, né, pessoas que precisarem de um auxílio podem nos procurar também, recorrer a nós, né? Eu faço parte também de diversas ONGs, né, que lutam pela causa da pessoa com deficiência, diversos movimentos, não somente da pessoa com deficiência, mas da mulher, né, de outras causas. Então, nos procurem, né? Vamos nos unir, vamos nos fortificar para que a nossa luta seja ouvida, para que a nossa luta seja realmente
validada e que tem essa importância, essa relevância que precisa, né? E eu penso que a gente consegue chegar aí nessas palavras através de diálogo e conhecimento. Sim, com certeza. Então, muito legal te ver em vários espaços lutando e sendo, né, representando, né, como mulher deficiente. E agradeço muito a sua participação. E estejam conosco, né, no próximo encontro que a gente vai ter a Bruna. A gente vai estar divulgando nas nossas redes, @Mulheres Quebrando Tabus. Através de lá a gente vai estar marcando a Bru também, se alguém quiser entrar em contato com ela. E sigam nos acompanhando. Até o próximo programa. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.